Graças a Deus. Meus amados, eu tenho o grande prazer e a satisfação imensa de poder nesta noite cumprimentá-los com a doce, perfeita e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero externar minha alegria de poder estar aqui pela primeira vez, neste lugar tão distante, mas tão abençoado por Deus, e poder estar aqui revendo meu amigo pastor Denivaldo, irmã Gelsomina, que estão aqui responsáveis por esta obra que Deus tem colocado em suas mãos. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que revi aqui, muitos irmãos que há tempos eu não via, e também louvar a Deus pela vida de cada obreiro que está aqui na minha retaguarda. Eu quero poder compartilhar com os irmãos nesta noite um texto da palavra de Deus que está encontrado no último livro da Bíblia, o livro das Revelações, livro de Apocalipse. O irmão já fez menção do texto nesta noite, mas eu quero novamente fazer a leitura e depois eu quero poder aqui, de forma bem sucinta, de forma bem expositiva, colocar aquilo que Deus tem nos entregado para poder passar à igreja, para que haja o entendimento do plano de Deus para você nesta noite. Glória a Deus. Capítulo 22, versículo 12. Somente o 12 eu quero ler, que diz: E eis que venho sem demora. É uma promessa, e ele não falha nas suas promessas. E comigo está o galardão. Primeiro ele promete que vem, depois ele está prometendo que vai dar galardão. Como eu falei antes, ele não falha. Se ele falou que vai dar o galardão, ele tem para dar. E comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir. Perceba que Deus não quer nada que você faça para Ele de graça. Tudo que você faz para Deus, Ele retribuirá a você. Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Quem está de pé pode tomar assento nesta noite, quem puder tomar assento. Graças a Deus. Meus amados e muito queridos irmãos, quando eu recebi o convite para vir até aqui, sábado passado, o pastor Denivaldo me ligou e nós estivemos ali por alguns minutos conversando, e ele me fez o convite para poder vir aqui para pregar esta noite a palavra do Senhor. E eu, de todo o meu coração, eu quero dizer para os irmãos que eu me senti muito honrado e muito feliz em poder receber esse convite. E quando ele me falou o tema aqui, eu passei a semana toda pensando, meditando, e eu dizia para Deus dentro de mim de que forma o Senhor quer que eu leve esta palavra e de que forma que o Senhor quer que eu discorra. O texto aqui é um resumo já do final do livro de Apocalipse, onde João teve as maiores visões que nós chamamos de visões escatológicas. São coisas futuras que brevemente acontecerão. Quando a gente fala de escatologia, que é uma palavra que não é muito comum para muitas pessoas, nós estamos falando de eventos que englobam desde o arrebatamento da igreja, que ainda acontecerá, até as últimas coisas, a consumação dos séculos, conforme a Bíblia relata. E aqui nesse texto, no capítulo 22 de Apocalipse, somente nele, somente no capítulo 22, que é o último da Bíblia, João recebeu de Deus uma revelação, e ele menciona pelo menos 6 vezes, direta ou indiretamente, que Jesus voltará. Então, percebemos que a importância de Deus informar ao ser humano, às pessoas, com relação à sua volta. A Bíblia toda está, uma média de 840 vezes, a promessa de que Jesus vem. Mas somente neste capítulo de Apocalipse,
pelo menos 6 vezes Jesus está dizendo aqui que ele vem para buscar a igreja. E quando ele diz que vem, ele é fiel em suas promessas, ele cumprirá. E no texto que eu li, ele está falando de galardão. E aí eu começo a meditar aqui na Bíblia, e aí eu lanço uma pergunta: como é que o homem pode receber o galardão de Deus? Há um processo nisso aí. E aí eu fui para o início da Bíblia e comecei a meditar nos textos da palavra de Deus. Quando Deus nos formou, quando Deus formou Adão no Jardim do Éden, Deus fez um homem constituído de 3 partes. Todo mundo que está aqui nesta noite, você é um ser humano, você tem esse corpo físico que você apalpa, mas você é constituído por 3 partes. Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Deus fez você constituído destas 3 partes. Você só se move, você só está respirando, você só está enxergando, está vivo, porque você tem espírito e alma dentro deste corpo que está aí. Porque foi assim que Deus fez o homem. Lá no Jardim do Éden, presbítero Gessimiel, quando Deus traça o plano de formar o homem do pó da terra, Deus foi lá, e aí Gênesis 2:7 vai dizer assim que Deus formou o homem do pó da terra. Deus fez aquele ser, essa forma aqui que você tem, essa forma humana, que é a semelhança de Deus. Deus fez um ser do pó da terra. A palavra Adão, ela no original hebraico, ela significa Adã, que é barro, vermelho, significa barro ou vermelho. O homem foi feito da terra, do pó. Deus constituiu um ser, construiu ele do pó da terra, mas não tinha vida ainda. É por isso que quando o espírito e a alma saem do corpo de alguém, ele morre. Se alguém sofre um acidente, ou se alguém leva um tiro, se alguém de alguma maneira sofre alguma coisa, que o espírito e a alma saia desse corpo aqui, acabou a vida, não tem mais vida. Porque a morte é a separação da parte imaterial, que é o espírito e a alma, deste corpo físico e material. E todo ser humano, ele vai morrer. Se Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos não passarão pela morte. Mas enquanto Jesus não voltar, o processo do nascimento, de vivência e de morte, ele vai ser sequente. Porque a morte é uma consequência do pecado de Adão. Então, quando Deus faz o homem lá no Jardim do Éden, do pó, aí a Bíblia diz: e formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Espírito. A palavra ruach, espírito. Deus sopra nas narinas do homem o espírito. Aí o texto conclui e diz assim: e o homem tornou-se alma vivente. Perceba que a tricotomia está ali. A tricotomia do ser humano está lá desde o início. Espírito, alma e corpo, Deus constituiu. Aí Deus fez o Adão. Lá no Jardim do Éden, Deus colocou ele num jardim, fez uma adjutora da sua costela para estar ao seu lado e formou aquele casal de ser humano no Jardim do Éden. Um lugar perfeito, harmônico, de paz, sem pecado, um lugar de completa harmonia do homem para com Deus. Aleluia! Aí Deus coloca uma prova na vida do homem. Aí Deus diz assim: olha, Adão, está aqui esse jardim, Jardim do Éden. De toda árvore deste jardim, de todo o fruto que há neste jardim, tu poderás comer. Mas ali tem uma árvore que o nome dela, o fruto dela é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Daquele fruto tu não comerás, porque no dia que dele comeres, tu morrerás. Perceba que Deus está avisando ao homem que a desobediência e o pecado do homem é que leva à morte, porque a morte ainda não reinava. Aí para isso Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, e ele vai dizer assim: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é a consequência da desobediência do homem diante de Deus. Aí quando nós falamos de morte na Bíblia, a Bíblia fala de 3 mortes. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual e a terceira morte é a morte eterna. E aí, relacionado a isso, Paulo vai dizer aos coríntios que existe o homem natural, existe o homem carnal e existe o homem espiritual. O que é o homem natural, pastor? É aquele homem que nunca conheceu Deus.
Aquele homem que nunca teve uma experiência com Deus. Aquele homem que não conhece o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, que não sabe do agir de Deus, das coisas de Deus. É o homem natural. O homem carnal, pastor, é aquele homem que conheceu a Deus, teve experiência com Deus, mas hoje ele se encontra afastado de Deus, praticando todo tipo de delitos e pecados. É o homem carnal. Um dia ele foi um homem natural, conheceu a Deus, se tornou um homem espiritual, e aí ele se afastou de Deus e se tornou um homem carnal. Aí relacionado a isso vem a morte, porque quando o homem está aqui, quando se faz o convite na igreja, que alguém vem aqui à frente e recebe a oração da igreja, a igreja ora, Jesus disse assim: tudo que será ligado na terra será ligado no céu. Aleluia. E tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Por que a igreja ora por alguém aceitando Jesus? Porque essa foi a autoridade que Jesus deu para a igreja. Aleluia. Quando a igreja ora por alguém que decide reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida, aquela pessoa está recebendo de Deus o perdão dos seus pecados e ele está passando a ser uma nova criatura. Aí para isso a Bíblia vai dizer: aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus fez o Adão foi lá e ele comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal e pecou. Quando ele comeu, que a mulher, ele juntamente com Eva, eles perceberam que estavam nus, porque agora eles passaram a conhecer o bem e o mal. O pecado agora entrou na vida do ser humano, e aí Adão morre espiritualmente. Por que Adão morreu espiritualmente? Porque a morte espiritual, ela afasta o homem de Deus. Vocês percebem que antes de Adão pecar, ele falava com Deus. A Bíblia diz que Deus passava no jardim pela viração do dia, e Deus conversava com Adão. Aí quando Adão desobedece a Deus e come do fruto que Deus havia dito para ele não comer, aí Adão agora, ele não consegue mais falar com Deus, face a face. Ele se afastou disso porque ele pecou, ele morreu espiritualmente. Aí Deus diz assim: olha, Adão, eu vou te expulsar do jardim que eu criei. Vou colocar um querubim à entrada da porta da árvore da vida para que não comas dela e viva em pecado eternamente. Aí Deus fez assim, tirou Adão do jardim juntamente com a Eva, e Deus deu consequência a eles. Olha, tu comerás do fruto do teu trabalho, do suor do teu rosto, e a tua mulher, ela dará à luz a filhos com dores. E aí Deus deu a consequência. Só que aí, Deus, ele sempre tem um plano superior ao plano do homem. Olha, como é interessante as coisas de Deus. Veja bem, lá em Apocalipse diz que no período da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, o anticristo reinará na terra, e ele dominará a terra com muito pecado e iniquidade. E ele vai estabelecer uma marca no período da grande tribulação chamada 666. É o número, a Bíblia diz assim: quem lê este número entenda, número de homem. O número do homem é 6, o de Deus é 7. O 6 nunca vai ser 7. O homem nunca será Deus. Por mais que o homem tente querer ser Deus, ele nunca vai ser Deus. Quando Nimrod pecou, pastor Denivaldo, lá, quando Nimrod criou aquele grupo para construir a Torre de Babel, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele construiu aquela Torre de Babel porque o pensamento dele era chegar aos céus para se vingar de Deus por ter destruído o mundo com o dilúvio dos seus antepassados. Porque o homem, desde essa época, quer ser Deus. O homem quer se intitular Deus. Muitas pessoas querem se intitular a Deus, mas o homem nunca será Deus, porque o número do homem é 6, o de Deus é 7, é maior do que o 6. O 6 nunca será 7. O homem nunca será Deus. É por isso que é 666. 666 é ser do diabo, ser do falso profeta e 6 do anticristo. São 3, é uma trindade satânica que vai reinar no período da grande tribulação. Adão está lá no jardim, Deus expulsa ele, dá uma sequência. Aí só que quando Deus dá consequência para Adão e para Eva, aí Deus chama a serpente que foi ali transfigurada pelo diabo. Aí Deus diz assim: olha, tu comerás pó e vai nascer de uma mulher, da semente dela, que vai pisar a tua cabeça. É a primeira promessa de redenção, que haveria um Salvador. Porque Deus, ele colocou o homem para que o homem vivesse na sua presença. Mas quando o homem morre espiritualmente, aí Deus diz assim: eu traço um plano agora, que vai nascer um Salvador.
vai nascer um homem que ele nunca vai pecar. O segundo Adão. Ele nunca vai pecar, porque o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão se distanciou, mas o segundo Adão ele será perfeito, ele nascerá de mulher, ele não terá pecado, ele vem para a redenção e ele vai morrer na cruz do Calvário para perdoar os homens do seu pecado. Aleluia! Eu quero dizer para você nesta noite que Cristo está aqui para perdoar você. Eu quero dizer nesta noite para você que me escuta, que nesta noite Cristo te chama para ter um concerto com Ele neste lugar. Não há coisa melhor do que servir a Cristo. Não há coisa melhor do que ter Cristo em nossa vida. Cristo está aqui nesta noite, o Senhor está neste lugar. Adão é expulso do jardim, Deus faz a promessa da redenção. E passaram-se as gerações, passaram-se as dispensações. Para nós que somos dispensacionalistas da nossa teologia, nós acreditamos no arrebatamento pré-tribulacionista. E dentro das dispensações, o que é uma dispensação, pastor? A dispensação é um período de tempo que Deus trata com o homem de uma determinada forma. A primeira dispensação foi a da inocência, foi essa que Adão não tinha pecado, ele estava lá no jardim em perfeito estado. Quando ele peca, termina a dispensação da inocência, inicia-se a dispensação da consciência. Porque a consciência é a faculdade mental que diz para o homem, tu está errado, tu pecou, tu falhou, tu não pode fazer isso, e o Espírito Santo vai trabalhando. Aí você quer fazer isso, não é por aí, é por aqui. E aí há uma luta do Espírito contra a carne contra o Espírito. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas o Espírito Santo ele está aqui nesta noite para conduzir você a um caminho que leva à vida eterna. Aí o Adão sai da dispensação da inocência e entra na dispensação da consciência. Aquela dispensação em que o homem está dizendo assim, eu falhei, era para mim estar lá. Era para mim estar num perfeito estado. Era para mim estar no jardim do Éden. Era para mim estar no gozo de alegria. Era para mim estar lá, mas eu pequei. Eu me afastei de Deus. Aí a consciência é a faculdade mental. Sabe aquele momento que você diz assim, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter agido assim. Eu não deveria ter falado aquilo para o irmão daquela forma. Eu não poderia ter errado desta maneira que não estava melhor. É a consciência. Adão viveu o período da dispensação. Quando termina o período da dispensação da consciência, inicia-se o período da dispensação do governo humano. Foi um período em que o gênero humano mais se distanciou de Deus. Os homens pecaram, os homens começaram a matar, começaram a se prostituir. Os homens começaram a pecar de forma deliberada na terra que não tinha mais controle. Aí diz a Bíblia que Deus olha para a terra e Deus diz assim, o homem que eu criei. O texto no original diz assim, Gênesis 8 e 7. Vai dizer assim, Deus diz assim, eu me arrependo de haver criado o homem. Só que essa palavra no original, me arrependo, porque Deus não se arrepende. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus ele não faz uma coisa sem saber o que está fazendo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu quero dizer para você nesta noite que tudo que Deus faz, tudo, nos mínimos detalhes, que Deus faz, Ele tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Nada sem propósito. Nada sem propósito. Cada coisinha que Deus coloca, Ele tem um propósito e um plano. Aí alguém lê lá e diz assim, mas Deus se arrependeu? Não. A Bíblia diz, Deus mudou de plano. O original significa, Deus mudou de plano. Porque o plano de Deus era abençoar o homem. Mas o homem falhou, o homem pecou. Agora Deus diz assim, eu vou traçar um outro plano. Aleluia! Vou traçar um outro plano para agir com o ser humano que eu criei. Ele está pecando muito, está se matando, está destruindo. Eu vou destruir a terra com dilúvio, vou dar um plano de salvação. Porque Deus sempre tem uma salvação para o homem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. No dia que você vê alguém distanciado da igreja, no dia que você vê alguém que se afastou de Deus, ou alguém que vive no pecado distante de Deus, você nunca despreze uma pessoa dessa. Nunca! Porque se tem uma coisa que Deus tem prazer é em salvar. Deus, pastor Denivaldo, Deus nunca quer matar. Deus nunca quer matar ninguém. Deus sempre quer salvar. Deus sempre quer salvar. Deus sempre quer salvar. Irmã, se você tem um esposo que não é crente, não desista dele. Deus quer salvar teu marido.
Deus quer salvar porque o prazer de Deus é salvar. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que o diabo te leve ninguém para o inferno. Deus quer levar você para o céu. Deus tem um céu para nós. Deus quer nos levar para o céu, meus irmãos. Aleluia! Aleluia! O prazer de Deus é salvar porque Deus tem plano. Aí quando Deus diz assim, eu vou destruir o homem, mas eu vou dar um plano aqui. Aí Deus olha para a terra e diz assim, achei um homem justo no meio desta geração corrompida. Aleluia! Aí Deus olha e acha um homem chamado Noé, um homem justo no meio daquela geração tão corrompida. Deus diz assim, Noé, faz uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio na terra. Irmão, nunca tinha chovido na terra. A Bíblia diz que subia um vapor da terra e regava o solo. Aí Deus chega para o homem e diz assim, pastor, é muita fé. Noé foi um homem de fé, assim a semelhança de Abraão. Porque Deus diz assim, olha, Deus falou com ele, diz assim, tu vai fazer uma arca, deu tamanho. Olha só como Deus é detalhista. É por isso que Deus quer as coisas tudo bem feitas. Deus quer, aquilo que é para Deus tem que ser bem feito. É bem feito. É por isso que eu estava olhando essas coisas aqui. Eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Faça bem feito. Faça para Deus, faça bem feito. É para Deus, tem que ser no melhor. Irmão, quando você for dar alguma coisa, não dá o pior não, irmão. Dá o que tu tem de melhor para Deus. É o de melhor. Deus deu todas as medidas da arca. Alguém pode dizer, rapaz, mas tantos animais daquele... Deus disse assim, essa medida vai dar certinho. Eu sei o que vai caber aí dentro. Colocou lá, aí ele fez as medidas da arca, construiu. Irmão, um barco tão grande para aquela época. O homem não tinha tecnologia. O homem não tinha energia elétrica. O homem não tinha tanta coisa para falar. Mas Noé foi lá pela fé e por ouvir a voz de Deus. Ele disse, eu vou construir. Aleluia! Aí Noé começou a construir, começou a pregar. Deus vai mandar o dilúvio para destruir a terra. Só vai ser salvo quem entrar comigo nesta arca. Aí as pessoas passavam, rapaz, que velho doido. O pastor está aqui pregando às vezes. Quantas vezes não passa alguém, né? Diz assim, rapaz, ô cabra doido, saiu lá da cidade lá. Deixou tudo que tinha lá para vir, pensar bem aqui, ser picado de mucuinha aqui, para pregar o evangelho para gente que não quer nem saber. Continue pregando, porque Deus vai salvar. Aí Noé pregando, Deus vai mandar chuva. É louco esse cara, nunca choveu aqui, vai chover agora. E Noé construindo a arca e pregando que Deus ia mandar o dilúvio. Noé construindo a arca, aí batia lá, ia juntando a madeira, ia juntando, ia serrando, e fazendo, e foi construindo a arca. Cerca de 120 anos, pregando que Deus ia mandar o dilúvio e as pessoas não acreditavam. Irmãos, a igreja está pregando o evangelho em todos os lugares. Tem gente que nem imagina que está aqui um pastor dentro desse lugar pregando o evangelho. Nesse momento que nós estamos aqui, tem gente pregando o evangelho na China, tem gente pregando o evangelho no Japão, tem gente pregando o evangelho na Somália, um dos lugares mais perseguidos por evangelho, na Coreia do Norte, o país que está em primeiro lugar do mundo em perseguição ao evangelho. Sabe o que eles estão fazendo na Coreia do Norte agora? Eu estava lendo nas Missões Portas Abertas semana passada. Eles estão executando qualquer pessoa que é pega com a Bíblia. A Coreia do Norte, a tolerância é zero para a pregação do evangelho. Lá na China, eles estão escondidos dentro de cavernas com Bíblia para poder fazer culto, mas estão lá pregando o evangelho. Porque, irmão Elisângelo, onde o evangelho chega, não tem quem segura o evangelho. Não tem quem segura o evangelho. Não adianta. Pode se levantar quem quiser para segurar o evangelho. Não para o evangelho. O evangelho de Jesus nunca vai parar. Nunca. Quem se levantar contra o evangelho vai se levantar para cair. Não se levante contra a igreja do Senhor, porque ela tem dono, e o dono dela é zeloso. O dono dela é zeloso. Fica lá, Bachuri Cantaramanai. E anda lá. Tu é a igreja do Senhor, minha irmã. Tu é a igreja do Senhor, meu irmão. Tu és zeloso por Deus e Deus é zeloso por ti. E Noé continuava dizendo, o dilúvio vem. As pessoas não acreditavam, em cerca de 120 anos. De repente, Noé, Deus diz assim, entra Noé para a arca. Colocou os animais para dentro.
Conforme Deus havia dito certinho. Conforme Deus havia dito. Irmão, faça do jeito que Deus mandar fazer. Não desvie nem para um lado nem para o outro. Pastor Denivaldo, eu aprendi na Bíblia que às vezes a intenção é boa, mas a forma não é correta. Às vezes o camarada está com uma boa intenção, mas não é aquela forma. Olha que é um exemplo na Bíblia. A arca. Iam levar a arca para um determinado lugar, a arca da aliança, do concerto. Aí de repente botaram a arca em cima de um carro de boi. Foram levando a arca. Boas intenções. Só queriam levar a arca para algum lugar. Aí o carro vai lá andando, de repente a arca, o carro balança lá no buraco, a arca vai cair, o camarada corre para segurar a arca, na hora que ele trisca na arca, ele morre, na hora. Às vezes eu li essa passagem da Bíblia, eu dizia, meu Deus, por que o Senhor matou esse homem? Que esse homem só queria pegar a arca para não cair no chão. A intenção era boa, mas a forma errada de carregar a arca. A arca tinha que ser levada pelos levitas. E ela tinha os umbrais para serem colocados, para serem levados aqui, ó. Não era no carro de boi que era para levar a arca de Deus. Você tem que fazer as coisas de Deus. Faça da forma que Deus mandar fazer. Não faça do teu jeito, por mais que a tua intenção seja boa. Aí Noé fez do jeitinho que Deus mandou. Coloca os animais dessa forma, dessa Noé foi fazendo. Colocou tudo dentro, Deus disse, agora entra, que eu vou fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha também, ninguém abre. Ninguém abre. E eu vou dizer uma coisa, viu? Deus, Ele faz porta onde Ele quiser. Até onde não tem porta. Porque Ele é maior do que todas as coisas. Não há ninguém maior do que Ele. Ele é soberano. Ele é superior. Ele está acima de todas as coisas. Ele é soberano sobre o universo. Ele é Deus grande e poderoso na terra. Tema o nome dEle. Noé entrou para dentro da arca. Aí Deus foi lá e fechou por fora. Acabou! E os camaradas ficaram lá. Rapaz, esse velho é doido. Entrou com um monte de bicho aí para dentro. E agora fechou a porta aí. Aí ficaram. Rapaz, quando de repente Noé mandava alguém abrir a janelinha lá. Dar uma olhadinha assim pro horizonte. Limpo. Limpo. Primeiro dia, olhava para o céu, aquele céu azul, né? Aí depois, segundo dia de novo, terceiro, quarto, quinto dia, sexto dia, no sétimo dia que olharam, o céu nublou, meu irmão, fechou o tempo. E aí Jesus, Deus, abriu as comportas do céu, diz a Bíblia. Abriram-se as comportas do céu. E choveu rigorosamente durante 40 dias e 40 noites, sem parar. Inundou toda a terra. Os montes mais altos da terra se cobriram de água. E a arcazinha de Noé começou a flutuar. Começou a flutuar. Foi flutuando. Eu quero dizer para você que quem está no barco com Jesus não se afoga. Eu quero dizer para você que quem está no barco com Jesus não morre. Eu quero dizer que quando Jesus está no barco da tua vida, Ele vai te fazer chegar seguro ao porto seguro. Se Jesus está no barco, teu barco vai ancorar, meu irmão. Não afunda. Quando Jesus está no barco, o barco não afunda, pastor Denivaldo. Quando Jesus está no barco, as coisas funcionam. Quando Jesus está no barco, as coisas andam. Quando Jesus está no barco, as coisas se desenvolvem. Quando Jesus está no barco, Ele dá vitória para a igreja. E a arca foi 40 dias chovendo. Todos pereceram afogados. Morreram todos. Não sobrou um ser humano na terra, a não ser os que estavam dentro da arca. 8 pessoas, Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Uma família de 8 pessoas. Passaram uma média de 6 meses até que as águas baixaram. E as águas baixaram, e as águas baixaram, até que a arca encalhou no Monte Ararat. Mas antes disso, olha como são as coisas de Deus. Deus é tremendo nas suas coisas. Antes disso, Noé, ele soltou, foi, não achou onde pousar,
porque as águas ainda estavam inundando tudo, retornou para a arca. Lá no princípio, antes da criação do mundo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Depois, na segunda vez, Noé solta a arca, a pombinha. Ela vai e ela traz no bico um ramo de oliveira, simbolizando a nação de Israel. Era a nação que Deus iria formar para salvar a humanidade através dela. Vocês estão lembrados que no dia de Pentecostes, aliás, no dia que Jesus se batizou, o Espírito de Deus desceu, mas ele não ficou ainda, ele voltou. Aí pela terceira vez Noé solta a pombinha, ela foi e não voltou mais. No dia de Pentecostes o Espírito Santo voltou, e desceu e ele não voltou mais, ele está com a igreja. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está com você, meu irmão. Ele está conosco. É ele que vai arrebatar a igreja, pastor. É o Espírito Santo que vai arrebatar os crentes, vai ressuscitar os mortos para encontrar com Jesus. Aí Noé fez tudo isso. E aí Noé começou a povoar a terra novamente. Encerrou-se a dispensação do governo humano. Aí iniciou-se a dispensação patriarcal. Através de um homem de fé chamado Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Deus chamou Abraão para uma terra que ele não conhecia. Aí Deus disse assim: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é fé demais, meu irmão. Vai para a terra que eu vou te mostrar ainda. E não te mostrei. Abraão, eu vou. Nunca tinha visto Deus. Só fez crer. Só fez crer. Deus quer só que você creia. Só que você creia. Irmão, acredite, Deus tem para dar. Deus tem para dar. Creia, meu irmão. Creia que Deus tem para dar para você. Aí Abraão ouviu a voz de Deus e foi para uma terra, saiu do meio da parentela dele, uma família idólatra, que eles adoravam deuses cananeus. Saiu de lá, largou a idolatria e ele se mandou para a terra que Deus ainda ia mostrar. E Deus foi conduzindo Abraão em tudo. Conduzindo, aí de Abraão veio Isaac e Jacó. Aí de Isaac, de Abraão veio Isaac. De Isaac veio Jacó e Esaú. E aí Jacó foi escolhido por Deus para dele, dos lombos dele, que era descendente de Abraão, Deus criar uma nação na terra, a qual Deus iria ter como seu povo eleito na terra chamada Israel. Aí Deus cria aquele povo através de Jacó. Todos sabem que houve uma fome na terra. Jacó vai para o Egito através de seu filho José. José está no Egito, se tornou governador, depois de ter sido vendido pelos irmãos, os irmãos sabem a história. Aí lá no Egito, quando José morre, Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo. Mas para isso Deus preparou ele durante muitos anos. Foi 40 anos de preparação no Egito, na escola, e 40 anos de preparação no deserto, para poder entregar a obra na mão de Deus. Eu estava pensando ali hoje, Deus lhe preparou na Transbrasiliana durante todo esse tempo, para ele lhe entregar uma grande obra nas suas mãos. Eu estava ali comigo, só eu pensando quando eu estava vendo aquele vídeo ali, o tanto de tempo que Deus lhe preparou naquela empresa que você trabalhou para lhe entregar essa obra aqui. E às vezes a gente não entende, irmão. A gente não entende. A gente às vezes... Eu sei que o Senhor se questionou muitas vezes. Meu Deus, o que o Senhor quer na minha vida? O Senhor vê um homem sendo consagrado e separado ao campo, ao ministério. E a sua alma tinha sede disso. E você não entendia. Mas Deus estava lhe preparando. Deus sabe a hora certa. Deus sabe o momento certo. Não é você que determina o que Deus vai fazer na hora que Ele vai fazer. É Ele, por mais que você não entenda. Mas quando Ele fizer, você vai entender. Foi o melhor que o Senhor fez, foi dessa forma. Deus preparou Moisés. 40 anos estudando no Egito, filho de Faraó. Experimentado nas ciências. O Egito era a nação mais desenvolvida da época. Em tudo. Maior nação do mundo. E aí Moisés se preparou naquela nação. Um soldado perito na batalha. Em tudo, nas ciências do Egito.
era um homem experimentado. Deus disse assim: tu está preparado, mas agora eu vou tirar algumas coisas que eu não quero. Vou tirar algumas coisas que eu não quero. Tu passou 40 anos aí te preparando, agora eu vou te mandar lá para o deserto para tirar algumas coisas que eu não quero. Eu te coloquei aí para te preparar, mas tem algumas coisas aí que não vai servir para mim, eu vou tirar tudo lá no deserto. Aí Deus prepara o cenário todo de Moisés, tem que fugir para não morrer, vai para o deserto. Irmão, 40 anos pastoreando ovelha. Longe daquela tecnologia da época, longe da civilização do Egito, longe de toda aquela parafernália toda lá, Moisés sendo provado por Deus no deserto, 40 anos. Agora sabe o que me intriga aqui também? É que durante todo esse período, eles esperavam o Salvador, porque Deus tinha prometido para Adão, lá no Éden, Gênesis 3:15, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E essa promessa Adão foi passando de geração para geração, passou por Noé, passou por Abraão, passou por Isaac, Jacó, José, Moisés, e foi passando de geração para geração. E toda mulher hebreia que ia dar à luz um filho, ela queria que fosse varão, porque ela esperava que dela sairia o Salvador da nação de Israel. Havia uma expectativa grande. As mulheres queriam dar à luz um filho homem, porque elas queriam ser mãe do Salvador. E o tempo passa. Moisés volta, liberta o povo do Egito, Deus abre o mar, como vocês sabem da história. Moisés com um cajado na mão de pastor, sem nenhuma arma. Deus diz: que tu tem na mão, Moisés, um cajado, toca nas águas, Moisés. O mar se abriu. Aquela multidão de quase 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões de pessoas, pastor. Homens, mulheres e crianças, mas os animais. Era muita gente, irmão. Era muita gente, irmão. Aí o mar se abre. E o povo de Israel começa a marchar, a pés enxutos, começaram a marchar atravessando o Mar Vermelho. Quando o último pisou do outro lado, aí Deus diz assim: Moisés, toca nas águas, Moisés. Moisés tocou nas águas. Quando Moisés tocou nas águas, o mar se fechou. E Faraó, com suas carruagens, com seus cavaleiros, com seus exércitos, tudo pereceram e morreram. Porque o dono de Israel e o dono da igreja é maior do que Faraó. E aí foram seguindo. E começaram a habitar no deserto. Mais 40 anos no deserto. Aí o povo começou a ficar rebelde. Ah, nós não deveríamos ter saído do Egito, não. Lá tinha umas cebolas gostosas. Ah, lá no Egito tinha uma comida tão boa, que a gente só come maná, 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 maná. Maná de manhã, maná de meio-dia, maná à tarde. Tem um estudioso, um dos grandes estudiosos, alguém perguntou para ele que gosto tinha o maná. Ele disse assim: o maná tinha o gosto que você imaginasse. O gosto que você imaginasse. Deus, ele faz o melhor. Ele te dá maná, mas é o gosto que você imagina. Hoje eu vou comer aqui um peixe no escabeche. Aí maná. Entendeu? Deus dá o gosto que você quer. E aí Deus foi alimentando o povo no deserto. E o povo rebelde. E Moisés batendo cabeça com aquele povo. E Moisés se virando com aquele povo. Aí chegou um dia que faltou água, pastor. Faltou água. A rocha ferida. Em todos os momentos Cristo aparece na história. Com Moisés foi na rocha. Aí Deus disse assim: existem 2 episódios da rocha. Um deles, Moisés toca na rocha, porque Deus mandou. E a água. O segundo episódio, Deus não manda Moisés tocar na rocha. Deus diz: ordena, porque a rocha é Cristo. E aquilo é interessante, tanto simboliza Cristo, que Deus diz assim: chama os anciãos de Israel, Moisés. E vai até a rocha. E Moisés chama os anciãos de Israel, representando Cristo diante do tribunal de Caifás. Os anciãos de Israel, a rocha ferida, Cristo ferido na frente dos anciãos de Israel. Aí Moisés vai lá e Deus diz: ordena a rocha. Mas o povo pressionou tanto Moisés assim ficou meio esquentado, que Moisés era um dos homens mais mansos da terra, diz a Bíblia. Mas naquele dia ele ficou assim com o sangue meio esquentado. Não era que nem Paulo, não. Era um homem manso, mas naquele dia ele se esquentou. Ele foi lá e bateu na rocha, água. Bebem água agora aí, do jeito que vocês quiserem. Bateu lá e saiu água para todo mundo. Aí Deus disse para Moisés que não era para ele ter feito aquilo. Por causa disso Moisés não entrou na terra prometida. Aí continua o povo naquela dura servidão. Deus diz assim: vai morrer tudinho no deserto. Só vai entrar na terra prometida
quem for fiel, o restante vai morrer tudo no deserto. E aquela geração foi morrendo no deserto. E eles ficavam fazendo ronda no deserto e foram morrendo. Morreu todos daquela geração que saiu do Egito. Só entrou na terra prometida dos que saíram do Egito, Josué e Caleb. E mais os que tinham nascido no deserto, que não se rebelaram. Desobediência, que gera morte. Gera morte. Entraram na terra prometida. Josué toma a liderança desse povo. E aí Josué começa a fazer um renovo na nação de Israel. E as mulheres continuam esperando uma delas ter a luz da luz ao Salvador. E aí Josué conduz o povo em grandes batalhas. Aí Josué foi lá e venceu grandes batalhas. Quando Josué chegou na cidade de Jericó, uma das cidades mais fortificadas daquela época, uma cidade grande, ela tinha uma média de 32 quilômetros de diâmetro. Os muros de Jericó tinham lugares que davam 9 metros de altura, passavam 2 carros em cima deles. Muros grandes, altos. Aí Deus levou Josué e disse: vocês vão rodear a cidade. Aleluia! Durante 7 dias. Aleluia! Vocês vão rodear a cidade 7 dias. Vão rodear a cidade. Aí vocês descansam à noite. No outro dia, outra volta na cidade. Irmão, 32 quilômetros de diâmetro. Durante 7 dias. Eu fiz um cálculo mais ou menos assim. Dava uma média de 234 quilômetros. Era longe, irmão. Você já pensou? Vocês que moram na roça aqui sabem o que é a distância de quilômetro, né? Vocês sabem o que é. Andar 234 quilômetros. Presbítero Jacimiel, é muito longe. E o povo caminhando, mas não se cansar, porque Deus estava lá no negócio. E eles foram indo, e eles foram indo, e eles foram rodeando a cidade. No último dia Deus disse assim: agora vocês vão rodear no último dia 7 vezes. Aleluia! 7 vezes. Rodearam a cidade 7 vezes. 234 quilômetros. Rodearam. Quando eles terminaram de rodear a cidade, aí Deus disse assim: agora vocês vão tocar a buzina. Porque os muros não vão cair, eu vou enterrar. Aleluia! Eu me lembro, toda vez que eu leio esse episódio, eu me lembro daquelas torres gêmeas lá nos Estados Unidos. Eles fizeram uma tecnologia para os prédios se desabar, se não cair nem para o lado, eles desabar, né? Implodir para dentro, assim, cair para dentro. Aquilo é uma tecnologia da engenharia, já para não machucar ninguém se houver algum. Para não cair nem para o lado depois. Jesus já tinha essa. Deus já tinha essa ciência, já lá com Josué. Os muros de Jericó vão enterrar. E eles, Deus espremeu assim para baixo, assim, ó. Quando eles tocaram a buzina. Aí deixa eu falar uma coisa para você, bem aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar uma coisa para você. A santificação que Deus dá para a igreja, ela tem 2 lados. Tem um lado humano e um lado divino. O lado humano é você quem faz. Agora o lado divino é só Deus que pode fazer. Porque tem coisa, pastor, tem coisa que Deus não vai fazer, que você tem que fazer. Tem coisa que Deus não vai fazer por você, é você quem faz. Esse é o lado humano da santificação. Deus diz assim: eu poderia destruir essa cidade aí, mas vocês vão ter que soprar essas buzinas bem aí. E vocês vão soprar. E aí, quando vocês soprar, eu vou agir. Eu vou agir. Quando Lázaro morreu, que estava lá morto, Jesus deixou passar 4 dias só para fazer a obra. Jesus disse assim: a morte veio aí no pecado de Adão, está matando os homens aí, está separando os homens de Deus através da morte espiritual, morte física e morte eterna. 3 tipos de morte. A morte é uma sequência, essas mortes. A morte espiritual é a sequência, traz a consequência da morte física. Aí a morte física é a eterna separação de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Aí Jesus disse assim: deixa eu passar 4 dias. Quando as mulheres lá: Jesus, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E começaram aquele choro. Aí Jesus viu a incredulidade, até Jesus chorou por causa da incredulidade daquele povo. Já tinha feito tantos milagres, já tinha ressuscitado a filha de Jairo, já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, já tinha curado cego, paralíticos, já tinha feito tanta obra, aquele povo ainda continuava com o coração duro e incrédulo do que Deus podia fazer. Aí Jesus deixou passar 4 dias, vou deixar feder, vou deixar apodrecer, que é para eles perceber que quem é dono da vida sou eu. Eu dou a vida, eu tiro a vida, eu faço viver, eu mato, eu ressuscito. Porque eu sou Deus. Aí Jesus foi lá, quando ele chegou lá, Lázaro dentro do túmulo, uma pedra grande na porta do túmulo. Jesus poderia ter dito assim: pedra, sai daí. A pedra poderia ter saído, porque tudo obedece à voz de Deus.
Deus, ele tem poder para falar, tudo obedece ao comando de Deus. O que Deus fizer, acontece. O que Deus quiser, acontece. Inclusive, quando Deus fez o mundo, ele fez o mundo com aquilo que não existia. Do nada ele fez surgir a palavra bara. Só existe essa palavra bara no hebraico somente na criação. Quando Deus faz surgir do nada. Haja isso, começou a aparecer. Haja isso, e foi aparecendo. Jesus poderia ter chegado ali naquela pedra do túmulo de Lázaro e dizer assim: ei, pedra, eu te ordeno. Mas não. O que ele fez? Ele mandou os homens tirar, porque esse é o lado humano da santificação. Os homens poderiam tirar aquela pedra. Era uma coisa que eles poderiam fazer. E aquilo que você pode fazer, Deus não faz por você. Deus não faz o que você pode fazer. Age, meu irmão. Toma atitude, porque galardão que ele tem para dar a cada um segundo as suas obras é através da obra e da tua ação aqui na terra, na obra dele. Age, faz alguma coisa para Deus. E quem sabe fazer e não faz, comete pecado. É assim mesmo. Sabe fazer, mas não quer fazer, se acomoda. Deus está te dando o talento, o dom, e você não quer fazer. Faça, rapaz. Deixa Deus usar você. Larga essa ociosidade. Deixa Deus te usar. Entrega para Deus esse talento que Deus te deu. É o lado humano da santificação. Aí o restante, Jesus diz: você tirar a pedra, o restante é comigo. Lázaro, vem. Aí a morte, que tem juízo, obedeceu a voz do Criador. Olha só, Jesus venceu a morte. Depois do que ele veio no ministério dele, ele venceu a morte com o filho da viúva de Naim. Ele venceu a morte com a filha de Jairo. Ele venceu a morte na ressurreição de Lázaro. Aí depois a morte disse: eu vou te vencer. Aí a morte levou ele para o Calvário, matou ele lá. Ele disse: no terceiro dia, disse: eu vou vencer a morte pela 4ª vez. E agora é para todo sempre. Jesus é tetra, meu irmão, na morte. 4 vezes. A morte não tem uma, pastor presidente fiel. Ela tentou de todo jeito, mas o dono da vida é ele. Aí Lázaro saiu e ressuscitou, porque esse é o lado humano da santificação e o lado divino da santificação. Da mesma forma com Josué. Josué liberta o povo, destrói a cidade de Jericó e continua. Aí vem os juízes, vem Sansão. Sansão, um grande juiz de Israel, que também pecou. Mas Sansão, não existe na Bíblia uma manifestação maior na vida de um homem, com exceção de Jesus, a não ser na vida de Sansão. É a maior manifestação do Espírito Santo na vida de um homem na Bíblia. Depois de Jesus, é na vida de Sansão. Porque a Bíblia diz assim: e o Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele arrancou os portões da cidade de Gaza. O Espírito de Deus se apossou de Sansão, com a queixada de jumento ele matou 1000 filisteus. O Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele foi lá e quebrou aquelas cordinhas que os filisteus amarravam ele. É a maior manifestação do Espírito Santo na vida de um homem. Mas Sansão pecou. Aí eu abro outro parênteses aqui para dizer para a igreja. Eu vou já encerrar, irmãos, para não causar enfado. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Outro parênteses que eu vou abrir aqui. O Espírito Santo, quando ele age na vida de uma pessoa, quando ele nos enche do seu Espírito, ele tem domínio sobre você, mas ele nunca te tira da tua consciência. Se você vê alguém por aí que diz assim: eu fui cheio do Espírito Santo e eu saí de mim. Não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca tira alguém da sua consciência, porque o culto é racional. Paulo disse assim, olha o que Paulo diz em Romanos 12, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto racional. Então, quando você vê alguém dizendo que se manifestou o Espírito Santo e perdeu o controle, não. O Espírito Santo não tira o controle de ninguém. Ele não tira a consciência de ninguém. Ele sabe o que ele faz. Quando ele te encher do Espírito é para alguma obra. Quando ele te encher do Espírito é para fazer alguma coisa no reino dele. Então, te prepara para receber do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo se apossava de Sansão. Depois vem Samuel, um grande homem de Deus, que julgou Israel durante muito tempo. Aí depois vem Davi, Salomão, os profetas. Aí quando foi um dia, lá em Israel, um profeta chamado Isaías estava lá. Aí de repente Deus abre os céus e dá a ele uma revelação. Aí Deus diz assim: Isaías, vai lá e diz
como é que vai nascer o Salvador. Porque eu prometi lá no Gênesis, lá no Éden, lá em Adão. E já passaram-se tantos anos, eu quero renovar minha promessa. Sabe por quê, irmão? Vou dizer agora para você. Quando você está esquecendo do que Deus te prometeu, você pensa que não vai acontecer mais, Ele usa um profeta para te alertar e dizer assim, olha, aquilo ainda está no projeto. Aquilo ainda está no plano, eu não esqueci. Aí Deus renova a promessa que é para você dar mais uma caminhada. Você está querendo parar, porque você acha que a promessa não vem. Aí Ele vai lá e usa alguém para renovar a promessa. Aí Deus chamou Isaías e disse assim, Isaías, vai lá, chama o povo que eu vou dizer os meus oráculos ao teu coração. Aí Isaías correu lá e disse assim, reuniu o povo e disse assim, assim diz o Senhor, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí Deus começou a funilar a promessa. No começo ele diz, vai nascer de uma mulher, vai pisar a cabeça da serpente. Aí agora ele diz assim, uma virgem. As outras que já tinham tido filho já saíram do pacote já. Agora é só as virgens de Israel. Esperando ter o Salvador. Vai nascer de uma virgem. E o nome dele vai ser Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? O nome Emanuel, a Bíblia traduz como Deus conosco. Mas tem um significado mais profundo ainda. Porque é uma junção de um prefixo com uma palavra e um sufixo. Ele vai dizer assim, Imael. In é dentro, é introduzido. Man é homem e El é Deus. Significa Deus dentro do barro. Aleluia! Deus dentro do homem. Deus dentro de nós. Deus dentro de você. Sabe o que acontece quando tu aceita Jesus? Sabe o que acontece quando tu vem aqui e aceita Jesus como Salvador? Tu passa a ser um homem que Deus vai habitar dentro de você. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ó. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe por quê? Porque o templo de Deus é você. É em você que Deus habita. Pastor Denivaldo, essa casa aqui foi feita e consagrada para Deus. Mas Deus só habita nessa casa quando os crentes estão aqui. Os crentes vão para casa e Deus vai com eles. O crente vai dormir, Deus vai com ele. Aí quando os crentes vêm para se reunir em comunhão, aí Jesus está aqui com os crentes, porque Ele habita em você. Aí Isaías falou assim, olha, vai nascer de uma virgem. E o nome dele será Emanuel, porque ele vai habitar dentro de vocês. Aí passou-se os anos. Foi. Aí Deus disse assim, eu vou novamente, o povo já está começando, que foi para o cativeiro. O povo foi levado para o cativeiro, passou 70 anos na Babilônia. Muita gente morreu, as harpas lá nos salgueiros. E as pessoas estavam lá esquecendo de Deus. Aí quando Deus liberta do cativeiro, depois de 70 anos, eles voltam para Jerusalém. Só que a maioria tinha morrido na Babilônia. Aí alguns remanescentes daqueles que foram levados ainda estavam vivos. Aí voltaram para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, Neemias reconstrói os muros, começa toda aquela construção, começa a restauração de Israel. Aí começou a comoção para reconstruir o templo. Começaram novamente a comoção para reconstruir o templo, porque o templo de Salomão, o templo mais lindo da história do mundo que já foi construído, cheio de ouro, com aquela suntuosidade toda, aquela riqueza maravilhosa, ele foi destruído pelos babilônios. Aí aqueles que voltaram da Babilônia, aqueles velhos que foram crianças e voltaram já idosos, aí eles começaram a ter o templo de Salomão como um amuleto. Eles olhavam para trás e diziam assim, o templo de Salomão era que era lindo. Eu me lembro daquelas colunas do templo de Salomão. Aí começava a passar para as crianças, para o mais novo, que não viram o templo de Salomão. Aí o templo de Salomão era grandioso demais, era uma suntuosidade, tudo era de ouro, era a coisa mais linda. Aí começava, e tinham aquilo como um amuleto, sabe? Como um amuleto. Aí Deus chamou um profeta lá e disse assim, olha, comove o povo aí para reconstruir uma nova casa aqui. Aí Deus disse, vai lá e diz para o povo assim, olha, esse povo que está dizendo aí que o templo de Salomão era grande, diz para eles que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Aí eles foram lá e começaram a reunir. Aí o profeta chamou e disse assim, olha pessoal, assim diz o Senhor, a glória desta dia era pequenininho o outro, era menorzinho, era tão simples. Deus gosta de usar as coisas simples para confundir. Era tão simples, tão pequeno, ele disse assim, olha, a glória desta casa aqui vai ser maior do que a glória do templo de Salomão. Vai ser maior do que a glória da primeira casa.
Aí foram lá e começaram, liderados pelo sacerdote Josué, pelo profeta Ageu, e por outros lá que lideraram a obra, e foram lá e foram construir o templo do Senhor, construíram novamente. Aí Deus chama um profeta, chamado Miqueias, lá em Israel, e diz assim: Miqueias, chama o povo que eu vou te revelar os meus oráculos ao povo novamente. Vou renovar de novo minha promessa, que já estão esquecendo. Foram para a Babilônia, se contaminaram um pouco por lá e voltaram. Eu vou renovar minha promessa. Aí Miqueias brada para o povo e dizia: assim diz o Senhor, e tu, Belém Efrata, posta que és a menor entre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que regerá com o cetro na mão. Aí se afunilou de novo, pastor Denivaldo. Aquela promessa que era lá no Éden, que era para pisar a cabeça da serpente, que ia nascer de uma mulher, veio para uma virgem. Agora Deus já está dizendo assim: agora vai nascer em Belém. As outras cidades já saíram já do plano. Vai nascer em Belém da Judéia, cidade pequenininha, desprezada em Israel, tão pequena. Belém. Belém de Judá, casa do pão. Casa que Deus alimenta, lugar onde Deus dá mantimento, lugar onde Deus sustenta, lugar onde Deus revigora, lugar onde Deus levanta, lugar onde Deus renova, lugar onde Deus salva, lugar onde Deus batiza, lugar onde Deus cura. É aqui na casa do pão, é em Belém de Judá. É por isso que muita gente deixa de receber as bênçãos de Deus, porque não se congrega. Sabe o que é isso aqui? Simbolicamente, aqui é Belém de Judá, meu irmão. Belém de Judá é casa do pão, é aqui que Deus dá o pão, é aqui que Deus alimenta a tua alma faminta. Aí o camarada deixa de se congregar, deixa de participar da comunhão, fica atrás de movimento por aí, para cima e para baixo, atrás de profeta. Meu irmão, é aqui que Deus vai falar contigo, vem para cá. É aqui que Deus vai tratar contigo, é aqui que Deus vai te curar, é aqui que Deus vai renovar a tua casa. Belém de Judá, casa do pão. Uma vez um homem chamado Elimeleque saiu da casa do pão, se afastou de Belém de Judá e morreu. Morreu ele e os filhos, porque foram para uma terra amaldiçoada. Saíram da casa do pão, saíram de Belém de Judá, saíram da igreja e morreram. Foram para uma cidade amaldiçoada chamada Moabe, e lá morreram. Mas quem está aqui na casa do pão não morre. Quem está aqui na casa do pão se alimenta. Quem está aqui na casa do pão tem sustento, porque o dono da vida dá sustento. Eu vou já encerrar. Meu Jesus, o horário avançou. Fique em pé, eu vou já encerrar. Se deixar eu pregar, eu prego até tarde, porque a Bíblia tem mensagem para pregar 2 semanas aí, sem parar. Não é, pastor? A Bíblia tem coisa para pregar. Aqui tem palavra, ó. É aqui a Bíblia. Palavra. Mas eu vou parar. Deixa eu só concluir aqui, para eu encerrar. Um determinado dia lá em Belém de Judá, estava uma mulher humilde, mulher temente a Deus, uma mulher de um coração reto, puro. Aí Deus chamou o anjo Gabriel e disse: Gabriel, desce lá em Belém de Judá. Tu vai visitar aquela virgem lá, que eu me agradei dela. E tu vai falar uma promessa, a maior promessa da história da humanidade. Aí o anjo desceu e disse assim: salve a agraciada. Aleluia! Bendita és tu entre as mulheres. Oh, glória a Deus. Que maravilha. E ele fez a promessa que ela daria a luz a um homem, ao Salvador do mundo. Esse homem nasceu uma manjedoura. Deus fez todo um processo para que confundisse os grandes. Na simplicidade, na manjedoura, nasceu ali, cresceu, com 12 anos estava no meio dos doutores, falando das escrituras hebraicas. E ele cresceu e foi para o Rio Jordão para ser batizado. Quando ele entrou no Rio Jordão, estava chegando no Rio Jordão, João Batista, que era um homem que tinha uma visão extraordinária, visionário, um homem cheio do Espírito Santo, batizando as pessoas e pregando arrependimento em Israel. Quando ele olhou, que ele viu aquele meigo nazareno, um homem simples, andando em rumo àquele rio, para ser batizado, ele parou tudo e disse assim: ali está o Cordeiro de Deus. É aquele ali! Aleluia!
Sabe aquela promessa lá de Gênesis 4.000 anos atrás? 4.000 anos. 4.000 anos. Quando João Batista bateu o olho, ele disse assim, eu não tenho dúvida. Aleluia. Não dá para ter dúvida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus veio, ele ainda quis ali resistir. Jesus disse assim, faça aqui, para que se cumpra. Aí João Batista foi lá e batizou Jesus no Rio Jordão. Quando ele levantou Jesus, aí o céu se abriu para confirmar. A segunda vez que Noé solta a pombinha, lá na arca, aí o céu se abre. E o Espírito de Deus desce em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E ouve-se uma voz no céu, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí Jesus foi batizado. Aí diz a Bíblia assim, ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. Aleluia. Ele não foi para o deserto levado pelo diabo, não, ele foi pelo Espírito Santo. Aleluia. Aí o diabo tentou ele de toda forma. Tentou. No final ele disse assim, somente ao Senhor teu Deus obedecerás. Repreendeu o diabo foi embora. E ele voltou cheio do Espírito Santo. Aí ele disse assim, pastor Denivaldo, quando ele voltou, ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar. Aleluia. Para pregar a mensagem aos cativos, aos pobres, aos humildes de coração, tirar os homens da cadeia do pecado, da morte, da escuridão. É para isso que nós estamos aqui, para pregar o Evangelho com ousadia. Para Jesus salvar. Eu quero dizer para você, pregue com ousadia. Pregue com ousadia. Pregue com convicção, pastor Presidente Simeão. Pregue, irmão Lisandro, com convicção. Aleluia. Pregue. Eu estava na Altamira numa cruzada, pastor Denivaldo, que eu fiz lá no bairro Santa Benedita. E eu fui pregar naquela cruzada, subi no caminhão para pregar, e naquele dia eu senti uma graça de Deus tremenda dentro de mim. E Jesus disse no meu coração, grita que eu quero salvar. E eu comecei em cima daquele caminhão, comecei a gritar, Deus quer te salvar hoje! E eu dizia, venha para Jesus! Eu começava a gritar, pastor, com a maior voz do meu peito. Aleluia! Eu dizia, hoje, homem! Deus quer salvar você! Eu gritava em cima daquele caminhão. Quando eu fiz o convite, veio 8 pessoas a aceitar Jesus. Aceitaram a Jesus. Nós fizemos ali todo o procedimento. Passaram-se os dias, mais ou menos 2 semanas. Eu estou na congregação, chegou uma mulher para mim. Aí disse assim, a paz do Senhor. Ela fez assim, a paz do Senhor. Eu digo, a paz do Senhor. Ela disse, está lembrada de mim? Eu digo, não. Ela disse assim, eu aceitei Jesus lá naquele culto que vocês fizeram. Na rua. E eu estava lá no meio do povo quando você começou a gritar, Jesus quer te salvar hoje! Aleluia! Eu senti uma coisa dentro do meu coração, digo, eu tenho que ser crente. E eu fui e aceitei Jesus, eu estou aqui hoje. Aleluia! Tem que pregar com ousadia! É verdade. Pregue que ele salva. Pregue que ele cura. Pregue que ele faz. Não tenha temor de dizer que ele faz, não, porque ele faz. Fale que ele faz. Vai lá e diz, ele vai fazer. Deixa o resto com Jesus. É verdade. Jesus veio do deserto cheio do Espírito e ele começou a pregar, curar os enfermos, paralíticos, cegos, coxos, endemoniados, pessoas de toda maneira que estavam jogadas na lama, no lamaçal. Ele começou a curar e salvar e libertar os homens. Aí um dia ele foi para a cruz, depois de 3 anos de seu ministério, ele foi para a cruz. Ao 3º dia ele ressuscitou. Aí um dia, depois de 40 dias que ele ressuscitou, ele subiu o Monte das Oliveiras, levou seus 11 apóstolos, porque Judas havia se matado, porque traiu Jesus, e levou os 11 com ele. Chegou no Monte das Oliveiras, eles começaram a questionar com ele como seriam as coisas. Jesus disse assim, olha, não vos pertence saber os tempos, as épocas que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Quando ele terminou de falar isso, aí a Bíblia diz que os céus se abriram e ele começou a subir, pastor. Ele começou a flutuar, e ele foi subindo, e ele sumiu nas nuvens. E os 11 ali olhando para o céu, ali calmos, olhando, porque viram ele sumir nas nuvens do céu. De repente, quando eles se depararam, 2 anjos, aí um disse assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir assim como ele subiu,
Ele há de voltar. Aleluia! Aleluia! Ele foi para o céu, mas ele virá. Ele subiu ao céu, mas ele prometeu que vem. O arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer hora. Talvez você estará na roça trabalhando. Talvez você estará em casa dormindo. Talvez você estará na rua. Talvez você estará andando de carro ou de moto. De repente a trombeta soará. A trombeta que vai soar no dia do arrebatamento é a semelhança da trombeta do atalaia de Israel. O atalaia chegava para o povo levantar acampamento. Ele assoprava o chofé. Aquela buzina fazia assim, ó. E aquilo ecoava no horizonte. No dia que Jesus, através do seu Espírito e do arcanjo, quando ele tocar a trombeta, presbítero Gessimiel, quando a trombeta de Deus soar em todos os cantos deste universo, aonde tiver um crente salvo, com o nome escrito no livro da vida, ele vai ouvir, pastor Denivaldo. Ele pode estar em qualquer lugar, pode estar andando de carro na rua, ele pode estar dentro do avião, ele pode estar andando na roça, em qualquer lugar. Ele vai ouvir o som da trombeta de Deus. Só que nesse mesmo momento, pastor Denivaldo, no mesmo momento que os vivos, que vão ser transformados, antes deles subirem, o Espírito de Deus, ele vai descer na sepultura de todas as pessoas que morreram salvas. Morreram salvas. Desde Adão, aqueles que morreram salvos, morreram com Deus, no dia do arrebatamento. Por que vai acontecer isso? Porque no dia que eles morreram, pastor Denivaldo, quem morreu salvo, na hora que morre, o espírito e a alma vão para o paraíso. O corpo é sepultado, mas o espírito e a alma vão para o paraíso. Isso é escatologia. Vão para o paraíso. Só que no dia do arrebatamento, aqueles que morreram, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses 4,16 em diante, a Bíblia diz assim, e Jesus tornará a trazer com ele. Por que Jesus vai fazer isso? Porque Jesus, não falei no começo que você é constituído de 3 partes, espírito, alma e corpo. Deus não vai salvar só o espírito e a alma. Deus vai salvar o espírito, a alma e o corpo. Deus vai salvar o homem na sua totalidade. Aleluia! O Espírito de Deus vai descer e ele vai trazer, aqueles que já estão no céu, no paraíso, ele vai trazer o Espírito e a alma, e aonde tiver sido sepultado, ou onde o corpo tiver sido dilacerado, pode ter sido jogado no mar, pode ter sido explodido de bomba, pode ter sido queimado, aonde tiver, o Espírito Santo vai juntar as partículas desse corpo, vai juntar tudo. Isso é um mistério muito grande. Ele vai juntar tudo, o espírito, a alma e o corpo daquela pessoa. Aí ele vai transformar num corpo incorruptível de glória. Aí Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que na verdade vos digo mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Porque importa que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A morte vai ser derrotada no arrebatamento de uma vez por todas, para os crentes salvos. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte mata o homem desde Adão, mas ela mata só o corpo e não tem poder de matar o espírito e a alma daqueles que são salvos. Aí para aqueles que são salvos, Jesus ressuscitará na sua inteiridade, na sua completude, espírito, alma e corpo. E aqueles que morreram, pastor, sem salvação, o espírito e a alma vão estar no Hades, no inferno, sofrendo, e o corpo sepultado, destruído na terra. E eles só vão ressuscitar no dia do juízo final, para serem julgados, cada um segundo as suas obras, e serem lançados no lago de fogo. E eu estou falando o que está escrito nas Escrituras Sagradas.
Bíblia. Eu não estou falando história de mim, aqui é Bíblia. O arrebatamento vai acontecer. Lá nos Estados Unidos, desde a década de 80 ou 90, se eu não me engano, eles criaram uma lei para que todo avião tenha 2 pilotos, um tem que ser crente e outro não. Um piloto do avião tem que ser crente. Tem que ter fé, tem que professar fé. Porque Jesus pode arrebatar. É verdade. Ele anda no piloto automático só um determinado tempo. Depois ele tem que pegar o manual de novo. Aí se os dois for arrebatados, se um for crente, o outro não pode ser crente. Se não pode ser 2 pilotos crentes, meu Deus, dentro do avião. Porque senão o avião cai e mata todo mundo. Porque Jesus vai arrebatar, vai levar para o céu. Quem é crente quer ir para o céu aqui? Eu quero dizer para você que Jesus voltará para nos levar para o céu. Nós estamos aqui fazendo essa... Por que o pastor saiu de tudo de lá? Porque ele está pregando o evangelho para homens irem para o céu. Aí você diz, pastor, por que na igreja as pessoas convidam? Porque está na Bíblia. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse assim, a saber, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo, porque com o coração tu crê para a justiça, e com a boca tu faz confissão para a salvação. Por que a gente convida as pessoas para aceitar Jesus? Porque a Bíblia manda. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, digo-te hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Eu quero saber onde é que está a primeira pessoa que quer entregar a vida para Jesus nesta noite. Eu preguei a Bíblia nesta noite. Eu preguei a palavra de Deus. Eu preguei as escrituras sagradas. Você nunca poderá dizer que alguém não pregou a Bíblia para você. Hoje eu preguei a Bíblia. Hoje eu falei da história do Salvador para você. E nesta noite eu estou te convidando para te entregar a tua vida para o Senhor Jesus, que Ele quer transformar a tua vida. Vem agora, homem, saia do teu lugar. Eu quero orar por você nesta noite. Lá fora, venha aceitar Jesus. Cristo te chama hoje. Venha fazer parte dessa obra. Venha se reconciliar com Deus hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Vem enquanto tu tem vida. Vem entregar a tua vida para Jesus. Venha! Cristo te chama hoje. Eu quero orar por você aceitando Jesus como Salvador. Seja um homem transformado pelo Senhor Jesus. Seja um homem diferente. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você aceita Jesus, tudo se faz novo na tua vida. Deus perdoa todos os teus pecados. Não importa o que tu tenha cometido, Ele vai te limpar, Ele vai te perdoar, e você vai ser uma nova criatura. Venha. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Cristo nesta noite? Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Vem aceitá-lo como teu Salvador. Eita!
Viu? Ela mora aqui. É. A gente família? Glória a Deus. Que bonança, lá que bonança, que Deus, lá no Israel. Glória a Deus. Quem quer orar por ela aqui? A Bíblia diz que há festa no céu, um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não precisa de salvação. Oh, grande eterno! Não há nada neste universo maior do que a tua grandeza. Porque tu és superior a todas as coisas. Tu és o dono de tudo, meu Deus. Tudo está em tuas mãos. E tudo está latente aos teus olhos, meu Pai. Aqui está esta jovem, Deus, que nesta noite, ao ouvir a tua palavra, ela sente-se tocada pelo teu Espírito a retomar a comunhão contigo, Senhor. Que possa haver nesta noite o milagre da santificação. Aleluia! O milagre do perdão. O milagre, Senhor, da purificação com teu sangue derramado na cruz. Que ela possa nesta noite estar recebendo, Pai, a graça e o selo do teu Espírito, para que ela possa continuar te servindo com alegria e abandonando tudo aquilo que o pedia no mundo, meu Deus. Em nome de Jesus, dá a tua graça e o teu perdão e conduz ela nos teus caminhos, para que ela possa fazer parte da igreja que vai morar no céu. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode ficar de pé, a paz do Senhor. Eu vou entregar o microfone. Rapidinho, pastor. 2 minutinhos. Vou entregar o microfone. Eu falava esse dia na igreja, eu pregava na igreja. Esses dias, eu falava: por que os homens não querem Deus? Por que as pessoas não querem Deus? A igreja prega todos os dias, a igreja abre as portas para pregar o Evangelho. A igreja só leva uma palavra de paz, de esperança, de amor, de salvação. Por que o homem não quer deixar os vícios para servir a Deus? Por que o homem não procura primeiro a feitiçaria, procura os bares, procura as drogas? E por último, quando ele está no fundo, por que ele só deixa Deus por último? E tem vezes que não dá tempo de procurar Deus. E eu me perguntava, por que os homens não querem Deus? Nós estamos pregando todos os dias na rua. Nós não andamos na rua, tem gente pregando. Eu falava agora há pouco aqui nos países perseguidos, as pessoas estão pregando. Nós estamos aqui agora, tem gente pregando do outro lado do mundo. A igreja não para de pregar o Evangelho 24 horas por dia, as pessoas não querem Deus. Eu dizia, meu Deus, as pessoas não querem. Por que as pessoas não querem Deus? Eu vou entregar o microfone, mas eu vou dizer nesta noite ainda com você. Larga o que te prende de servir a Deus. Porque hoje Deus está chamando você. Hoje Deus está falando a ti pela sua palavra. Aleluia! E você vai voltar hoje. Você pode até não tomar uma decisão, mas hoje você vai voltar com essa palavra no teu coração. Eu vou dizer, porque Deus está testemunhando no coração. Quando tu estiver deitado na tua cama, tu vai te lembrar, porque o Espírito Santo vai te lembrar. E tu vai te lembrar, por que eu não vou para Deus e não abandono isso? Assim diz esta noite o Senhor, o meu coração para te falar.